pessoal, recebemos uma notícia triste agora aqui. O falecimento da professora Derlei Catarina De Luca. 71 anos, a professora Derlei vinha já há um tempo lutando contra um câncer e deixa uma trajetória memorável de alguém que entregou a sua vida à luta e que precisa ser reverenciada como tal. Então, em janeiro, foi muito sofrido. Eu estive na casa do Zé, onde ela estava, o encontro com ela, porque ela chorava desesperadamente, né? E a partir daí eu fui várias vezes na casa do Zé, que ela ficava sozinha a manhã inteira lá, lendo, escrevendo, tentando sobreviver. Daí eu fui visitá-la, daí a gente conversou bastante, conversamos sobre Cuba, conversamos. Ela estava com o cabelo curtinho da quimioterapia que tinha passado, mas muito lúcida, muito consciente, muito tranquila. Eu a vi tranquila, apesar da situação dela, eu a vi tranquila. E até falei, eu estou viajando, na volta eu volto aqui te visitar. Mas daí eu não tive mais tempo. Não podemos dizer que ela foi vencida por uma doença, né? Ela sim venceu, porque ela deixa como grande legado uma história de luta, de determinação, de alguém que não se entregou para o arbítrio e que fez da sua vida um grande manifesto, pela solidariedade humana, pela dignidade e pelo respeito à pluralidade de ideias. Nossos sentimentos pela morte, cuja notícia acaba de chegar da professora Derlei De Luca. Nasci em Criciúma, mas na época Içara pertencia a Criciúma. Fui registrada no município de Içara. No dia 17 de setembro de 1946, nasce aqui em Içara Derlei Catarina De Luca, filha de Silvino De Luca e Maria Rizieri De Luca. Teve 4 irmãs, Dolores, Diva, Darcy e Silvia, e 2 irmãos, João Paulo e Júlio César. Aqui, ela viveu toda a sua infância e adolescência. Seus primeiros anos escolares foram no Grupo Escolar Antônio João, e dele guardou muitas memórias, entre elas o desfile de 7 de setembro. Quando era criança, ela gostava muito de ir à festa de São Donato, passear de trem, colecionar ourinho e fichinhas de garrafa e comer araçá. Derlei concluiu seu curso normal no Colégio Michel, em Criciúma, e em 1962 ingressou na carreira do magistério lecionando para o primário no Colégio Cristo Rei de Içara, com apenas 15 anos de idade, e foi a primeira professora do Colégio Cristo Rei. Em seguida, também começou a lecionar no Grupo Escolar Antônio João. E em 1966, passou para o vestibular para o curso de Pedagogia na Universidade Federal de Santa Catarina. A partir daí, então, passa a estudar e morar em Florianópolis. Içara era pequenininha, ficava longe de Criciúma, né?
era onde tinha o trem. Vinha naquela estrada que era só barro, agora está asfaltada. Então era longe. Então, da Dirley, eu me lembro que a Dirley era das minhas irmãs e do meu irmão, que tinha uma personalidade muito forte e uma pessoa muito boa de coração, né? Dividia tudo que tinha com os outros, mas ela enfrentava o meu pai. Ela trabalhou cedo, ainda antes de se formar no magistério, ela trabalhou no Cristo Rei. Ela era sempre metida com as freiras. E eu lembro muito assim que eu ficava em casa e a gente usava o nosso uniforme, era tudo de preguinho assim. E eu deixava já tudo arrumadinho, passadinho o uniforme dela para ela chegar do colégio, a gente se arrumava e se mandava para o Madre Teresa Michel. Desde o ginásio, né, no Michel, pegava o trem das 10h30 e mais adiante, bem mais adiante, que começou a ter ônibus no horário do meio-dia. Ela sempre falava muito do Michel. Eu lembro também que ela ia muito na igreja, participava muito dos movimentos da igreja e ela era filha de Maria. Tanto que depois, na faculdade, ela faz parte da Juventude Católica Universitária. Eu estudei num colégio de freira e, na época do colégio, tinha a Juventude Estudantil Católica. Então, eu entrei através da Igreja Católica, né? A gente visitava as famílias carentes, a gente ensinava as crianças a ler, tinha grupos de alfabetização. Quando eu fui para a universidade, entrei na Juventude Universitária Católica. Da Juventude Universitária Católica para a AP foi um passo, porque a Ação Popular, o grupo clandestino ao qual eu fazia parte, foi todo oriundo da igreja. A Dirley eu conheci desde criança. Eu morava na Içara, ela morava na Içara. Eu namorava com a prima dela, a Dalva, que é minha mulher hoje. Então eram vizinhos, eu convivia desde criança. E ela foi estudar, depois foi estudar em Florianópolis. E começou a se engajar nos movimentos sociais. A Dirley era uma jovem fora do seu tempo. Ela era vizinha da minha sogra, do meu sogro. O pai dela era irmão do meu sogro e a mãe, irmã da minha sogra. Só tinha um muro que separava a entrada de carro e um muro que separava. Né? Então, todos os dias, a gente se falava, depois que eu casei, que eu conheci a Iselda, a gente falava quase todos os dias. Ela era uma menina inteligente, vibrante, sempre muito nervosinha, estava sempre acima do seu tempo. Depois ela saiu, foi estudar fora, voltou. E aqui em Florianópolis fez política estudantil. Dirley veio para Florianópolis no começo do primeiro semestre de 1966. Entre 1966 e o dia 12 de dezembro de 68, ela militou no diretório acadêmico do curso de pedagogia e no diretório central dos estudantes. Nesse período, ingressou na AP, a Ação Popular. A AP foi uma organização política de esquerda criada em 1962, que durante a ditadura atuava de forma clandestina, com o objetivo de conscientizar a classe operária para a construção do socialismo fundados em princípios cristãos. O movimento estudantil já estava muito forte já antes do golpe. E ele vai fazer resistência ao golpe a partir da UNE, a União Nacional dos Estudantes, a União dos Estudantes Estaduais, Secundaristas. Então vai ter um papel muito forte no pós-golpe, né, de articulação de luta contra a ditadura. Nós estamos no movimento estudantil, juntos, até o golpe de
do AI-5. Então, nós tínhamos o mesmo compromisso de lutar por melhoria da universidade, contra a reforma universitária que o DCE promovia e a gente estávamos juntos. Ela como secretária do DCE e eu como presidente do Diretório da Engenharia. Então, a nossa primeira luta foi para reabrir o centro acadêmico. Como o centro acadêmico não podia reabrir, a ditadura proibiu. Podia reabrir, podia fazer o diretório acadêmico, só trocaram o nome. Então, nós aceitamos a troca de nome e elegemos o primeiro grupo para o diretório acadêmico 8 de setembro. Eu era secretária e o Toninho Vestrup era o presidente. Foi aí que a gente começou. Antes da clandestinidade, Derlei foi presa 2 vezes. A primeira quando participou, em 1968, do Congresso da UNE em Ibiúna, no interior de São Paulo. A segunda, no dia 5 de dezembro de 1968, em manifestação ocorrida aqui no centro de Florianópolis, quando da visita do presidente Costa e Silva. A gente ficou mais sabendo do movimento estudantil quando teve o Congresso de Ibiúna. E algumas imagens dos estudantes apareceram nos jornais. Uma das imagens, na época, a gente achava que era Derlei. E quando, então, tem as prisões de Ibiúna, a gente fica sabendo que ela estava em Ibiúna e tinha sido presa. Então, foi para nossa família, assim, como é que eu vou dizer, um choque, né? Porque era uma coisa muito nova. Estudante e se rebelando e pintando muro, e aí não sabia onde é que estava, entrou na clandestinidade, a minha mãe preocupada, já viúva. E a gente quase não sabia assim pelo jornal, né? Ela não contava, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, ela não falava para a gente, né? A gente só soube mesmo que estava assim, em perigo quando a mãe recebeu um telefonema e a Adelie estava sendo procurada. Aí ela foi presa em Ibiúna e soltaram ela em Florianópolis. Eu me lembro que ela assumiu novamente as funções que ela tinha no DCE. Nós continuamos reunindo e tocando a política estudantil dentro do DCE, até o AI-5. O Ato Nacional número 5 foi instalado aí em dezembro de 68, que dando plenos poderes para o Executivo, de poder aí, fechar o Congresso, caçar mandatos, proibir aí manifestações de rua e a censura. Dá plenos poderes aí para o Executivo atuar no combate àquilo que eles chamavam de subversivos. De 13 de dezembro de 1968. Foi minha primeira noite na clandestinidade. Estávamos no Diretório Central dos Estudantes, na Rua Álvaro de Carvalho. No rádio, começa a leitura do Ato Institucional número 5. A voz grave do locutor lê, na íntegra, cada item. Começamos a recolher algumas coisas e queimamos materiais, panfletos e jornais. É golpe. O exército bateu na minha casa em Florianópolis, só deu tempo de eu escapar pela janela que dava para uma outra rua. E aí entrei na clandestinidade. Minha primeira noite na clandestinidade foi no dia 13 de dezembro de 68. Entre esta data e o seu retorno ao Brasil, no dia 10 de novembro de 1979, quando desembarcou no aeroporto em São Paulo,
Passaram-se exatamente 10 anos, 10 meses e 29 dias. Então, no AI-5, ela se refugiou em Canasvieira. E, no caso, eu transportei ela de Canasvieira até o Canto, a saída do centro de Florianópolis. Eu fiz esse trabalho. Derlei e seus companheiros se refugiaram na praia de Canasvieiras, aqui em Florianópolis, onde realizaram o Congresso Estadual da UNE. Neste evento, decidiram pelo deslocamento dos membros da Ação Popular. E Derlei foi deslocada para a cidade de Curitiba. Eu fui para o Paraná e fui trabalhar numa fábrica com o nome de Deise Campos. Derlei chegou aqui em Curitiba em janeiro de 1969 e, seguindo as orientações da AP, começou a trabalhar em uma empresa do ramo têxtil localizada aqui no bairro Portão. E sua tarefa nessa empresa era conscientizar suas colegas de trabalho sobre a necessidade de organizar o movimento sindical. E isto ela fazia durante os intervalos de descanso. A gente fazia discussão política, distribuía jornal, fazia reunião, começava a organizar a oposição sindical. Dona Maria Rizieri, sua mãe, esteve aqui em Curitiba e juntas saíram para passear durante 3 dias. Sua mãe, sempre serena e tranquila, observava em silêncio a filha revolucionária. Luzulina Rizieri, que era tia de Derlei e que, segundo ela, era brava e bondosa ao mesmo tempo, também esteve aqui e juntas saíram para jantar. E, ao contrário de sua mãe, Luzulina não aceitava o envolvimento político de Derlei. Porém, sempre acolhia a sobrinha revolucionária. Em uma praia no litoral paranaense, Derlei compôs o seguinte poema militante: Amor concreto, completo, vividos 2 anos, divididos nas muitas atividades políticas, exigências de uma década de lutas, fracassos, vitórias vividos no Brasil. Amor separado com lágrimas por uma exigência política do partido, o compromisso maior. E com apenas 22 anos de idade, então Derlei partia para São Paulo, onde o pior a esperava. Ela não imaginava o que viria pela frente. E segundo ela, a sua vida já estava se tornando uma constante despedida, sem possibilidades e nem prazos para reencontros. Em função da sua disciplina e dedicação na realização das atividades atribuídas pela direção da Ação Popular, em maio, Derlei é deslocada para a cidade de São Paulo. E sua missão era realizar atividades internas à organização e, segundo ela, exigiam risco, responsabilidade, pontualidade e, acima de tudo, firmeza ideológica. Mantínhamos a AP articulada em pontos de contato pré-determinados. Checávamos os locais de reuniões, imprimíamos materiais, distribuíamos para as células e recolhíamos todas as informações necessárias à direção. Na execução dessas tarefas, Derlei circulava, além da capital paulista, pelas cidades de Diadema, Osasco e Mauá. Nos momentos de descontração, ela visitava museus. E nos de nostalgia, tinha muitas saudades da sua terra natal. Nas poucas horas de folga, passei no Museu de Ipiranga aprendendo algo de história. E ao anoitecer, gostava de caminhar devagarinho pela Consolação. Todas as lojas de lustre de São Paulo ficavam ali. As luzes me fascinavam e lembravam os lustres da igreja de Sara. E aqui também vivenciou os horrores da tortura. Quando ela é presa em São Paulo, então, que confundem ela com a Cida, ela não fica muito tempo presa, mas ela foi barbaramente torturada. Foi muito torturada.
No dia 23 de novembro, num domingo, à tarde, em um bar na Rua Vergueiro, no Largo Ana Rosa, Derlei e seu companheiro de militância, José Carlos, foram presos. Vou ao encontro de Zé Carlos, aparentemente enamorado de mim. Nosso trabalho implica a necessidade de encontros frequentes. Encontramo-nos no Largo Ana Rosa. Eu levava uma maleta de material para entregar-lhe. Conversamos sentados na praça. Anoitece. Entramos num bar para fazer lanche. Estamos tomando guaraná quando o bar é cercado pela polícia militar. Vêm direto para nós e me algemam. Pedem documentos ao Zé Carlos. Em perfeita ordem, carteira de trabalho assinada. Eu não tenho carteira de trabalho. Dizem estar me seguindo há algum tempo, que a carteira de identidade é falsa e que estou nos cartazes de procurados. Quando consigo entender o que está acontecendo, já estou presa. Na sede da OBAN, a famigerada Operação Bandeirantes. Derlei foi torturada durante 3 dias seguidos, até a exaustão. Mas a tortura foi rápida, em seguida. Tiraram a minha roupa, botaram no pau de arara, começaram a dar choque. E foi inimaginável. Não dá para acreditar, assim, a dor que é. Né, tinha sessões de choque em todas as partes do corpo, né? Inclusive nas partes íntimas. Surra, com soco, com pontapé, com palmatória, né? E tinha também o chamada cadeira do dragão, que as pessoas sentavam, era uma cadeira toda de metal e tomava choque em todas as partes do corpo. E o pau de arara, que as pessoas ficavam penduradas lá. Na cadeira do dragão, que eu acho que não sei se eu já revelei para vocês, era um instrumento de tortura. Nós éramos amarrados, as mãos, os braços na cadeira, e os pés eram contidos por uma travessa de madeira também. E quando a gente recebia o choque, a gente tremia, né? Na cadeira tremia em função do choque. A gente ficava o tempo todo numa tensão muito grande, né? Dia e noite, porque dia e noite, à noite eles punham música em mais alto grau para abafar os gritos de tortura. Uma coisa absolutamente enlouquecedora. Eu, quando saí de lá, eu estava também bastante desequilibrada. Eu fui torturada pelo capitão Maurício Lopes Lima, Homero César Machado, Benoni Albernaz. Quando entrou a equipe do capitão Dalmo Muniz Cirilo, eu devia estar tão mal que me mandaram para o Hospital Militar do Cambuci. No Hospital Militar, localizado aqui no bairro Cambuci, na capital paulista, Derlei ficou internada por 13 dias. Entrou em coma e, sem recuperar suas forças, no dia 10 de dezembro foi transferida para o DOPS. O tempo não passa quando você está numa situação dessa. E você pode fazer várias terapias, como eu já fiz na vida, mas tem questões que são... A gente nunca vai deixar de sofrer quando pensa na questão. Os anos de chumbo foi o período aí de mais violência da ditadura, né? A linha dura dos generais assume o poder com Médici. E aí vai funcionar os porões. A extrema violência, a tortura que vão ser praticada nesses porões.
Nesse local onde funcionava o DOPS, foram 14 dias de tortura. Derlei chegou no seu limite, mas resistiu. Do ponto de vista da superação de mim mesma, foi uma noite importante, da qual me orgulho. De madrugada, me penduraram no pau de arara. Meu corpo estava ensanguentado e o sangue da cabeça começava a secar. A carga elétrica recebida fazia meu corpo dar saltos. No DOPS, Derlei viveu o inferno dantesco. Seu corpo estava ferido e sua alma abalada. Porém, estava convicta de que tinha feito a escolha certa. E essa convicção ela reafirmou por toda a sua vida. Quando eles soltam ela da prisão, ela vem para Santa Catarina. Não sei exatamente que condições que ela veio. Provavelmente de ônibus e carona na estrada. Ela salta em Criciúma e ela não pega o ônibus em Criciúma. Ela vai de a pé. Bem magrinha, bem branquinha, ela estava assim, toda, os dedos aqui assim, tudo queimado, que ela levou choque nos dedos, assim, né? Magrinha, ela tremia assim, bem, nossa, foi outra tortura para nós e para ela, né? Estou tão magra que a roupa cai do corpo. Envelheci nesses meses em que passei pela guerra do capitão Maurício. Saí da prisão com menos de 40 quilos e aparentando mais de 40 anos. E após ficar apenas 2 dias em Içara, ao lado de sua família e ainda muito debilitada, Derlei vem aqui para a cidade de Antônio Carlos, onde é acolhida pelos padres do seminário preparatório sob a responsabilidade do padre Victor Schlickmann. A principal coisa é a coragem. Se não tiver coragem, não te meta. Porque vai chegar um momento que tu vai titubear. E ela nunca titubeou. Tanto que sofreu. Presa, torturada, foragida, exilada, tu nunca ouviu da Derlei uma queixa. Porque quem faz isso, que acredita, aquilo é tarefa. Porque eu vivi um tempo que eu apanhava da política, mas tinha a população toda acompanhando, a população protestando, os advogados todos indo lá para me ajudar, a imprensa. A Derlei e esse povo que resistiu na ditadura, que foram presos na ditadura, eles não tinham nenhuma dessas chances de se manifestar, eles não tinham a imprensa para discutir, eles não tinham nada. E aí eu comecei com isso a ver o que era o sofrimento deles, porque quando a gente fazia o movimento, a Derlei, a Marlene dizia: meu Deus do céu, vocês têm que ir mais devagar, porque de repente pode voltar para a ditadura. E a gente não dava bola, nós era jovens, mas vamos para frente. Depois é que a gente foi descobrir que elas tinham medo, porque o que elas sofreram, ninguém gostaria de sofrer de novo. Eu digo isso porque aconteceu isso. Eu fui para uma sala, eu apanhei, eu digo assim, imagina se fosse na ditadura. Depois que eu me recuperei, estava mais forte e tal, a Ação Popular mandou uma companheira para saber o que eu tinha decidido da vida, né? Se eu ia continuar, se eu não ia continuar. E eu disse que eu ia continuar, então fui para São Paulo para discutir minhas novas tarefas. Aí, em São Paulo, foi definido que eu deveria ir morar na Bahia, em Salvador. Após Antônio Carlos, Derlei chegou aqui em Salvador, no dia 27 de março de 1970, permanecendo até dezembro de 1971. Foram 21 meses aqui na Bahia. Seguindo as orientações da AP,
Derlei se instala em um hotel no centro da cidade. Mas, por um acaso do destino, no seu primeiro dia aqui em Salvador, ela conhece um jovem agrônomo de 23 anos de idade, natural de Icó, do Ceará. Era Nilo César Sobral Ramos, um simpatizante dos movimentos políticos de esquerda, que viria a se tornar seu esposo e pai de José Paulo. Esse encontro casual tocou seu coração e sua alma, talvez um amor à primeira vista. Apenas 4 meses depois da sua prisão em São Paulo, que levou Derlei aos porões da ditadura, ela descobre o amor, um bálsamo para sua alma. Como ela mesma relatou em seu livro, na Bahia, eu havia descoberto o amor. Em outra passagem, ela suspira e escreve: sou feliz, estou namorando. E para reafirmar esse momento de felicidade que ela viveu ao lado de César, na Bahia, ela escreve: sou Maria Luísa, casada e feliz. César trabalhava em Tabuna, mas foi transferido para a Feira de Santana, o que facilitou o encontro entre os dois. Em alguns finais de semana, era César que vinha para Salvador. Em outros, Derlei viajava para a Feira de Santana. Quando ela estava em Feira de Santana, em Salvador, na Bahia, eu não tenho lembranças de informação, né? Porque quando chegava alguma informação, era para dizer que estava bem, que estava viva. Eu não podia dizer onde estava, né? Que era um período de muita repressão. E ela sabia que a nossa casa, minha mãe, tinha sempre alguma vigilância, né? Cidade pequena sempre se sabia das coisas, por mais cuidado que tivesse. Falar da prisão me faz mal. É uma ferida sangrando. Mexer na ferida dói. Queria esquecer. Tentando esquecer, me apego ao namorado. Escrevemo-nos quase todos os dias. Conheço Sergipe, Recife, João Pessoa, Rio Grande do Norte, Maranhão. De ônibus ou até em caminhão. Sertão, agreste, litoral. Levando recados, dinheiro, recebendo informações, levando orientações. Derlei vivia a plenitude da sua juventude. Mesmo entre dores físicas e cicatrizes emocionais, ela mergulhou intensamente nos 21 meses que ficou aqui na Bahia. Aprendo a comer cuscuz, acarajé, cocada. Da ladeira da Lapinha, olho a Cidade Baixa. A Baía de São Salvador me cativa. Nos tempos livres, visito museus, lugares históricos, bibliotecas. Olho os monumentos, gosto de descer a ladeira do Pelourinho devagar, olhando o marco onde os escravos eram açoitados. No seu corpo e na sua alma, a angústia se transformou em esperança. Estava namorando, feliz e esperando um filho. Era maio de 1971. Aquele primeiro olhar, no dia 27 de março de 1970, em Salvador, resultou num casamento. Derlei, então com 23 anos, e César com 24, casaram-se aqui em Feira de Santana, no dia 17 de julho de 1971.
Uma das regras básicas da clandestinidade é esquecer o nome de registro e escolher um novo nome. Derlei teve vários nomes. Em Curitiba, foi Deise Campos, natural do Mato Grosso. Em São Paulo, era Leila. Em Salvador, chegou como Maria. Porém, em todas as cidades não tinha documento oficial. Em 29 de junho de 1970, fui ao cartório de registro civil de Feira de Santana. Paguei a taxa devida e saí com a minha certidão de nascimento novinha em folha. Maria Luísa Borges Vitali, nascida em Dourados, Mato Grosso, filho de Elias Vitali e Maria Luísa Borges Vitali. Este foi o nome que ela adotou até a sua saída para o exílio. Após a morte de Carlos Lamarca, em 17 de setembro de 1971, o cerco militar se fechou na Bahia. O exército ocupou Feira de Santana e Derlei e César, então, para se protegerem, seguiram até a casa dos pais de César, no interior do Ceará. Depende, sabe? Porque, do ponto de vista das camadas populares e daquilo que ela defendia, ela não significava um perigo, né? Da causa que ela defendia. Porque eu sei bem o que é que ela, por aquilo que ela falava, o porquê de tudo aquilo, né? Agora, do ponto de vista de outros atores, aí sim, porque era uma pessoa que denunciava, né? Então, aí sim poderia representar na cabeça deles esse perigo. Em dezembro de 71, novamente, sob a orientação da AP, Derlei, que estava grávida de 8 meses, e César vão morar em Londrina, no norte do Paraná. Para Derlei, era uma tentativa de começar novamente uma vida como mãe, esposa e militante revolucionária. Quando ela foi para Londrina, que ela teve o Zé Paulo, a minha mãe foi visitar ela, ficou com ela um período. Quando a minha mãe volta, eu vou. Eu fui a Londrina. Fiquei alguns dias com a Derlei lá. Vamos para Londrina, com a disposição de começar tudo de novo. Para ele, é a primeira vez. Para mim, mais uma vez entre tantas. Recomeçar, procurar casa, montar uma história coerente, procurar trabalho, retomar os contatos com os militantes da área. Quem sabe, se aqui não vai ser melhor? Quem sabe a gente pode ser um casal normal que espera um filho? Recomeçar a vida. Sonhar é bom, não custa nada. Aqui em Londrina, alugaram uma casa na Vila Brasil, na Rua Ártico, número 200, e fizeram da sua casa uma extensão das atividades da AP, onde eram realizadas diversas reuniões para discutir temas relacionados à organização. E no dia 11 de janeiro de 1972, na Santa Casa de Londrina, nasceu José Paulo de Luca Ramos, a razão de viver de Derlei. E quando parecia que as coisas estavam caminhando para uma certa normalidade ao lado de seu filho, seu mundo desabou. E no dia 18 de abril de 1972, às 9h30 da manhã, a polícia militar chegou na casa de número 200 da Rua Ártico, na Vila Brasil. Chegou procurando Derlei Catarina de Luca. E eu usava uma documentação tudo organizadinha, bonitinha, de Maria Luísa Vitali. Eu sabia o que era tortura, né? Eu sabia o que era tortura. Não deixaram uma pessoa cuidando da casa, morava numa casa. A primeira coisa que eu fiz, peguei uma sacola de bebê, de cor amarela, botei algumas coisas do menino ali e saí pela rua. Caminhando, me aproximo do hospital onde o menino nasceu. O primeiro pensamento é procurar o pediatra e deixar o garoto com ele, mas encontrei uma Joana Dark Bisotto Lopes, de casaco preto, surge na minha frente. Seu rosto é conhecido, embora ela não saiba quem eu sou. Eu saí com o bebê, fui a pé até o centro de Londrina, deixei o bebê na porta do hospital e me mandei para a estrada.
Saio pela estrada sem a menor ideia de onde ir. Sem rumo, sem documento, sem esperança. Não chorei, o coração estava paralisado. Caminho até tarde. Por segurança, não me atrevo a tomar ônibus. Estremeço só de pensar no meu filho com 3 meses de idade na mão de pessoas desconhecidas. Os pés estão inchados, já está anoitecendo. Pela estrada vem um caminhão. Caminho, caminho, caminho e descubro que a cidade é Cambé. Então, assim, o maior drama da minha vida foi exatamente esse episódio. Não foi a cadeia, não foi a clandestinidade, não foi nada. Foi o fato de ter abandonado meu filho, mas eu sabia que era a única maneira de salvar o meu filho. Aí eu deixei ele lá na porta do hospital. Dirley chegou em Cambé a pé e de carona. Aqui ela foi acolhida durante 10 dias na casa de um médico, onde recebeu cuidados e orientações para seguir para o Rio de Janeiro. Novamente, sentiu a dor no corpo e na alma, agora por ter deixado seu filho. Estava só no mundo. O que eu podia fazer da vida? Não conhecia ninguém, não tinha dinheiro, não tinha contato mais com a ação popular, estava perdida no mundo. Eu precisava de um lugar para comer e para dormir. Aí eles é que providenciaram a minha ida para o Rio de Janeiro, porque era o único lugar onde eu não era procurada, ninguém me conhecia no Rio de Janeiro. Dirley chegou aqui no Rio de Janeiro, vindo de Cambé, no dia 30 de abril de 1972 e aqui permaneceu até o dia 2 de novembro do mesmo ano. No Rio de Janeiro, o silêncio falou mais alto. Aí fui procurar emprego de empregada doméstica. Trabalhei numa casa de babá. Aqui no Rio de Janeiro, ela fez contato com os advogados da OAB e visitou as freiras da Congregação das Irmãs da Divina Providência em Niterói, a mesma congregação do Colégio Michel em Criciúma, onde ela havia estudado. E seguramente essa visita em Niterói evocou suas memórias de uma excursão que ela fez em 1964 pelo Colégio Michel aqui para o Rio de Janeiro. E aquela normalista de 18 anos e que sonhava ser professora, agora, com 26 anos, era uma revolucionária que lutava todos os dias pela sua sobrevivência. O meu estado físico começa a ficar preocupante. Desde o dia 18 de abril, tenho hemorragias diárias. Não para com nenhum remédio. Como pouquíssimo. Durmo mal. Tenho gripes constantes. Vou emagrecendo a cada dia. E a cada dia fico mais calada e mais introvertida. Sobreviver é uma tarefa dura a cada dia. César, após ficar 45 dias preso em Curitiba e 4 meses recluso em Londrina, ficou sabendo que Dirley estava aqui no Rio de Janeiro e, por intermédio da OAB, veio visitá-la. Foi a primeira tentativa de reaproximação entre ambos. Marcamos um local à tarde para nos encontrarmos. Era meu marido, o homem que eu amava na Bahia, o pai do meu filho. Ele quer saber por que fui parar no Rio de Janeiro, conta da prisão em Curitiba e como encontrou a casa depois que saímos de Londrina. Volto para o emprego de babá e choro pela primeira vez desde 18 de abril. Saber que o menino está vivo me deixa menos tensa. Talvez, além dos irmãos, tenha sido a pessoa que mais compreendeu e aceitou. A minha mãe era uma fantástica, uma mulher de fibra, fez o papel de mãe e de pai. Não lembro de nenhuma queixa da minha mãe, nenhuma palavra de reprovação.
E após passar 5 meses aqui no Rio de Janeiro sem entrar em contato com a sua família, Derlei novamente se dirigiu até o colégio da Congregação das Irmãs da Divina Providência em Niterói e solicitou que, caso alguém fosse para Criciúma, que entrasse em contato com a irmã Flórida do Colégio Cristo Rei de Sara e que lhe entregasse uma carta. E dentro dessa carta havia uma outra carta endereçada à mãe de Derlei. E sempre que tinha algum contato, que vinha algum contato pelas freiras, por algum estudante de Florianópolis, e a minha mãe sempre acolheu e sempre ajudou. E era hora de voltar para casa. Mas, para sua segurança, seria impossível Derlei regressar de ônibus para Santa Catarina. Então, seus companheiros do movimento estudantil de Florianópolis e sua irmã Darcy organizaram uma viagem de táxi para buscá-la aqui no Rio de Janeiro. Eu soube que a Adilei estava no Rio de Janeiro, na casa de uma pessoa como babá. E teria que trazer a Adilei. Eu trouxe para Joinville. Ao regressar do Rio de Janeiro, Derlei passou alguns dias em Florianópolis, onde foi acolhida pelas irmãs do Colégio Coração de Jesus. Em seguida, o seu amigo João Socas a trouxe aqui para Joinville. E na cidade, ela ficou hospedada por 2 meses no pensionato da Congregação das Irmãs da Divina Providência. E sob os cuidados da irmã Marlise, ela recebeu visitas médicas. Derlei sempre manteve uma relação de afeto com as freiras. Afinal, havia estudado no Colégio Madre Teresa Michel em Criciúma e trabalhado no Colégio Cristo Rei em Sara. Nos momentos de angústia e desamparo, sempre foi acolhida pelas freiras e também pelos padres, que não questionavam as suas posições políticas. Esta rede de solidariedade, que se espalhou à margem da sociedade durante a ditadura, acolheu muitos daqueles que estavam na clandestinidade. No pensionato, ela ajudava nos afazeres diários e conseguiu recuperar um pouco da saúde física. No entanto, a hemorragia uterina persistia. Segundo a avaliação médica, essa hemorragia, iniciada em Cambé após o dia 18 de abril, cessaria apenas quando reencontrasse seu filho. Em janeiro de 1973, Derlei se instala aqui na Praia da Pinheira, num alojamento organizado por seus companheiros, onde, sob um rígido esquema de segurança, ela recebia familiares e amigos. E ela ficou numa praia e eu fiquei ali com ela e passei vários dias. E aí que nós nos conhecemos mais intimamente, conversamos muito. Eu tenho muitas lembranças daquela casa, dela, da convivência com ela. Valmir, Lorenzetti, Darcy, João Socas e Marlene Socas alugam uma casa na Pinheira, onde morei de janeiro a março de 1973. Eles se revezavam para não me deixar sozinha. Mas uma coisa que me marcou muito foi a lembrança do filho. Ela tinha várias fotografias do filho, então ela disponibilizava na mesa assim como se fosse carta de baralho. Então ela botava as cartas assim, de um tipo, uma formação. Depois ela recolhia tudo e depois colocava na mesa novamente e ficava olhando as fotografias, uma e outra. Muita lembrança do filho e de muitas coisas. Eu ficava olhando o jeito dela trabalhar com as fotografias, né? Quando Zé Paulo chega, nem acredito. Estava esperando um bebê de 3 meses. E chega o menino caminhando, correndo e falando nervosamente, chamando pela avó. Em meio à angústia e desamparo, aqui na Praia da Pinheira, Derlei pôde viver um momento único e raro.
ser mãe e esposa ao mesmo tempo. César também veio. Depois de um ano, parecia uma festa. Aqui estávamos nós, passando um final de semana como uma família normal na praia. Ambos dois, filho e marido, mas o preço é alto demais para a felicidade. Tenho consciência de que vou perdê-los, mas não há possibilidade de retrocesso. Depois de colocar o menino para dormir, tomo banho, arrumo o cabelo e pinto meu rosto. Visto uma calça verde, elegante, uma blusa branca de seda. Aparentemente estou alegre, os olhos brilhantes, os cabelos compridos, soltos, se espalham pelo ombro. César também pergunta o que tenho. Não quero dizer que vou namorar o pai do meu filho pela última vez. Após sair da Praia da Pinheira, por recomendação de seus companheiros, Derlei seguiu para Três Cachoeiras, no Rio Grande do Sul, onde ficou alguns dias e logo seguiu para São Paulo, sua última viagem no Brasil antes do exílio. Quem algumas vezes me ajudou, que eu fui pedir, foi o Zé Daltué. O Zé Daltué dizia assim, olha, eu não quero saber o porquê, nem para onde. Eu ajudo, mas não me envolve. O Manuel Dias, Maneca, casado com uma prima irmã nossa. Murilo Canto, casado também com uma prima nossa. O outro que ajudou bastante também foi o Valmor de Luca, mas tudo pessoas envolvidas politicamente. No seu retorno para São Paulo, vindo de Três Cachoeiras, no Rio Grande do Sul, Derlei chegou no dia 30 de março de 1973 e aqui permaneceu até sua saída para o exílio. E novamente, aqui em São Paulo, foi acolhida pelos seus companheiros da Ação Popular e teve o seu último reencontro com César. Nada mais restava entre os dois e o seu mundo estava desabando. E entre as possibilidades de escolhas, o exílio era uma opção. E o Paulo, que sempre foi um verdadeiro pai para Derlei, ele era bem mais velho que a gente, ele cuidava muito dela, né? Para ela ir recuperando de novo a serenidade. E o Paulo Reit foi o que percebeu, foi o que ele era muito sensível, foi o que percebeu que eu não estava bem, eu realmente não estava bem. Todos dizem que estou muito nervosa. Quero sair do país e juntar os cacos da minha vida. Estar em São Paulo me deixa em pânico. O que eu me lembro é que ela ia com frequência na nossa casa. Nós fomos conversando com ela da importância dela sair do país, porque a segurança estava muito ameaçada. Todos nós concluímos que seria melhor ela ir para o exílio. Quero sair desse país. Quero ir embora. E após momentos tensos de angústia e desamparo, Derlei toma a difícil decisão de exilar-se. Dias depois, Daisy Becker, psiquiatra, e Valdemir Bargieri, funcionário do Banco Central, me tiram do país. Sou uma folha ao vento. Devia ser véspera de São João. Na viagem, de mais de 12 horas, dava para ver fogueiras de festa junina. São as minhas últimas imagens do Brasil. No dia 24 de junho de 1973, Derlei seguiu para o exílio no Chile.
Derlei chegou aqui em Santiago no dia 24 de junho de 1973 e ficou até o dia 27 de outubro do mesmo ano. Foram 125 dias aqui na capital chilena. O Chile, naquele momento, era um refúgio para muitos exilados do Brasil e de outros países sul-americanos que estavam sob ditadura militares. E o sonho do socialismo democrático era uma possibilidade aqui no Chile de Salvador Allende. Então, foi por aqui que Derlei caminhou e buscou um pouco de paz e sossego. E na solidão de Santiago, Derlei caminhava pelas ruas, participava de eventos políticos e pôde sentir, inclusive, um pouco do rigoroso inverno andino. Quando ela chegou aqui em Santiago, inicialmente ela foi acolhida na casa do sociólogo Betinho. E ali eram realizadas reuniões políticas com exilados brasileiros para discutir o Brasil e as possibilidades do Chile. Derlei relata em seu livro que nesses lugares ela não se sentia presente. Era como se sua alma não estivesse em seu corpo. Estou meio dormente, como se tudo acontecesse fora da minha pele. É exatamente assim como me sinto, fora da pele. Parece que todo mundo está feliz, menos eu. O Chile me assusta y no consigo relajar. Durante esta semana, los camioneros declaran un paro por tiempo indefinido. Con esta huelga, la derecha desea precipitar el caos económico y sabotear el diálogo del jefe de Estado con la democracia cristiana. O exílio é insuportável. As pessoas nos tratam bem. São educadas, porém frias e distantes. Somos folhas jogadas ao vento. Não temos raízes. O amor pela terra onde nascemos floresce e a saudade é algo concreto. É uma dor fininha machucando o peito. A gente só suporta pela certeza da volta. Vamos lá. O que é o exílio? É uma pergunta difícil porque eu não serei capaz de ser, digamos assim, genérico e dar uma resposta aplicável a todos os exilados, né? E a quem já foi exilado. Eu só posso falar por mim. Mas o exílio é uma experiência muito difícil, muito rude, assim, né? de cobrar da gente, primeiro, um equilíbrio emocional muito grande, né? Cobrar uma calma, uma paciência para esperar que as coisas aconteçam, e às vezes leva anos, né? Essa mudança, essa democratização, será que vem, quando é que vem? E a gente acompanhava isso, mas não acompanhava de muito perto, acompanhava com fragmentos de recorte de jornal, onde pessoas que passavam por lá dizendo que não, mas está avançando, né? A anistia vai chegar, ou seja, a democracia vai voltar. Uma experiência de vida também, com convivência muito gratificante, com relação a uma vida cultural muito rica, né? Muito cinema, muito teatro, aquilo que acontecia no mundo nessa área. Começava em Paris, ou passava primeiro por Paris antes de vir para cá. Né? Eu morava em Içara e depois Florianópolis, que já no Brasil era um pouco fora do circuito. Né? Lá está um pouco no centro do circuito, dos acontecimentos. Então, foi gratificante ter esse contato com essa gente toda, mas é claro que tudo isso convivendo permanentemente com uma dor de afastamento, né? Como se eu tivesse assim, o meu pedaço de vida mais importante está no Brasil. Quando Derlei saiu do apartamento do Betinho, ela alugou uma casa no bairro Los Condes, próximo à residência oficial do Salvador Allende. Mesmo respirando um pouco de liberdade aqui em Santiago, o clima nas ruas era tenso e crescia a oposição ao governo Allende. Enquanto isso, em Içara, sua família organizava
uma viagem para trazer seu filho, José Paulo, até aqui em Santiago. Nós vamos ter, ao longo também da década de 60, ditadura na Argentina, ditadura na Bolívia, ditadura no Peru. Depois, na década de 70, novamente na Argentina, no Uruguai e no Chile. São os países daqui da América Latina que vão experimentar golpes civis militares. E no dia 11 de setembro de 1973, sua mãe e sua irmã, Darcy, chegaram no Aeroporto Internacional de Santiago, trazendo José Paulo. E para quem conhece um pouco da história do Chile, pode imaginar o que foi chegar em Santiago no dia 11 de setembro de 1973. Mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán la grande Alameda por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! E no dia seguinte ao golpe, Derlei e outros exilados foram refugiados na Embaixada do Panamá, que naquele momento era um país que estava dando abrigo a exilados políticos aqui do Chile. O Betinho, em seguida do golpe, providencia para ir para a Embaixada do Panamá, que foi uma embaixada que se dispôs a receber exilados. Nós somos dos primeiros a chegar na Embaixada do Panamá. Era um apartamento pequeno, em poucos dias aquilo lá encheu de gente. Porque a Embaixada do Panamá foi uma das últimas a serem cercada pelos militares. E eu lembro que eu bati na porta, era um apartamento térreo. Eu bati na porta, o Emir Sader, que abriu a porta e me puxou para dentro. E eu grávida, e ele viu. E daí eu falei assim, não, meu marido está lá fora. Mas eu fui o 17º a entrar na embaixada. 17º, eu não lembro a Derlei Catarina quando ela entrou. Bom, 150 pessoas entraram nesse apartamento. Chegou um determinado momento que não cabia todo mundo deitado. Não dava para ficar todo mundo deitado, não cabia. Então ficava um pessoal deitado, se juntaram-se as cadeiras num canto, no outro canto ficava o pessoal sentado, um do ladinho do outro. E era interessante que aí eu lembro da Catarina de trocar algumas palavras, mas a gente andava que nem zumbi lá dentro. Uma coisa assim meia caótica. Enquanto esteve refugiada na Embaixada do Panamá, Derlei teve um breve encontro com seu filho. No entanto, sua família teve que regressar ao Brasil, levando José Paulo de volta. Fico fora de controle. Vi meu filho e não posso ficar com ele. Às vezes choro, às vezes falo sem parar e outras tenho longas horas de silêncio. Não consigo ficar parada. Após 46 dias refugiada aqui na Embaixada do Panamá e com apoio do governo da Suécia e da ONU, e após, lógico, tensas negociações com os militares chilenos, foi permitida a deportação de um grupo de exilados para o Panamá. Derlei estava nesse grupo. E depois, no voo com as mulheres, não lembro dela no voo, mas ela provavelmente foi no voo das mulheres para o Panamá. Foi de madrugada, foi também a mesma coisa, cada um com salvo-conduto, chamava um a um, entrava no ônibus, chegou lá no aeroporto, a gente tinha que ficar tudo lá cercado até entrar no avião. E chegando lá no Panamá, foi assim, de uma receptividade muito incrível, né, do povo panamenho principalmente. E no dia 27 de outubro de 1973, passando por um corredor polonês de soldados armados, como Derlei relata em seu livro, ela então embarcou para a cidade do Panamá. Mais angústia e mais desamparo pela frente. Novamente, estava só no mundo. Derlei chegou aqui na cidade do Panamá no dia 27 de outubro de 1973, permanecendo até dia 20 de novembro do mesmo ano. Foram 24 dias distribuídos entre a capital, cidade do Panamá, e Las Tablas, no interior do país. Todos que estavam na embaixada foram no Panamá. Só que, por exemplo, no meu caso, a Inês
estava grávida, e a Derlei, foram no primeiro voo. Eu fui no segundo voo. O pessoal que foi no primeiro voo foi recebido, e a Derlei relata no seu livro, foram recebidos pelo Omar Torrijos. Gracias, pueblo panameño. Gracias, hombres y mujeres de nuestra patria. Gracias, campesinos. Gracias, estudiantes. Gracias, pueblo panameño, por este llamado, por este respaldo que le ha dado a tu revolución. Nesta época, quem governava o Panamá era o comandante Omar Torrijos, que implementou uma série de políticas nacionalistas. Ele era muito próximo a Salvador Allende, apoiava os sandinistas na Nicarágua e buscava relações diplomáticas com Cuba. Por conta do seu posicionamento político, ele acolheu os exilados provenientes do Chile. Assim que desembarcaram no aeroporto da capital panamenha, os exilados foram levados pelo Exército Panamá para a cidade de Las Tablas, a 284 quilômetros da capital. Aqui em Las Tablas, ela ficou hospedada por 12 dias e sentiu o calor e a umidade do clima caribenho. Este período talvez tenha sido um dos momentos de maior angústia, mas também de maior certeza. A certeza de querer continuar vivendo e cuidar de seu filho. Olha, Las Tablas, nós recebemos uma acolhida do povo de Las Tablas, que eu não me esqueço até hoje dessa acolhida. Quando a gente chega lá em Las Tablas, no primeiro dia à noite, peguei mais 2 amigos, puta, vamos tomar uma cerveja, né? Aí entramos num bar que tinha na pracinha principal ali, naquele bar, e pedimos uma cerveja, né? Tomamos a cerveja. Eu nem sou muito cervejeiro, mas adorei aquela cerveja livre. Na hora que nós fomos pagar a cerveja, o dono do bar perguntou, ele sabia, pelo jeito, pelo sotaque, se nós éramos do povo que tinha chegado do Chile. Sim. Aí ele diz o seguinte, não, essa cerveja é por minha conta, eu também estou solidário a vocês. Hoje assinei meu nome verdadeiro pela primeira vez, depois de 5 anos, Derlei Catarina de Luca. Aqui estou eu, com meu nome verdadeiro, temporariamente morando em Las Tablas. Derlei foi à igreja, caminhou pela cidade, fez amigos na pensão onde estava alojada. Mas teve um momento de muita tristeza, pois recebeu notícias do Brasil de seus companheiros da ação popular que haviam sido presos ou mortos. Pensei que a separação de Zé Paulo não demorasse tanto. A ação popular é uma fumaça que se desfaz ao vento. Os pensamentos vão de uma coisa a outra. É tão difícil escrever. Zé nunca lerá estas cartas diárias. É uma realidade amarga demais para uma criança. No dia 2 de novembro de 1973, dia de finados, Derlei saiu para caminhar nas ruas de Las Tablas. Seguiu algumas pessoas que também andavam pela cidade e, quando se deu conta, estava aqui, em frente ao cemitério municipal. Parou, entrou e começou a lembrar passagens da sua infância.
Ando sem rumo e vou parar no cemitério. Na verdade, segui para onde as pessoas estavam caminhando. Entrei no cemitério e fiquei lá. Lembrei da minha infância, do cemitério de São Roque, em Criciúma. Finados, para nós, era uma festa. Fiquei ali, no cemitério, perguntando que gosto tinham os jasmins do jardim da casa da tia Angélica e senti um gosto doce na boca. Um leve aroma. Parecia uma brisa. Foi ficando mais forte. Fechei os olhos. Era cheiro de jasmim. Voltei para a pensão. Não posso me desesperar agora. Vou sobreviver. Vou criar o meu filho. Vou contar essa história. De volta à cidade do Panamá, Derlei ficou hospedada na casa do holandês que havia conhecido em Las Tablas. Aqui, ela se deparou com duas perguntas, cujas respostas marcaram o resto da sua vida. Para onde ir e onde exilar-se? Em sua passagem por diversas cidades, onde viveu de forma clandestina ou como exilada, Derlei interagiu com a cultura e com a história local. Aqui na capital panamenha não foi diferente. Caminhou no centro histórico, visitou o Canal do Panamá, conheceu um casal de brasileiros donos de uma sapataria, visitou o Banco do Brasil e a Embaixada Brasileira. Mas, segundo seu relato, nestas duas instituições, ela não foi bem recebida. Derlei ainda estava muito debilitada, com a sua saúde frágil e profundamente abalada pelo fato de estar longe de seu filho. Ela estava precisando urgentemente de acompanhamento médico e psicoterapêutico. Uma colega panamenha a levou ao Hospital São Tomás, onde acabou fazendo alguns exames. Como ela registra em seu livro, a angústia estava se transformando em dor física. Não quero me arrepender por ter saído do Brasil. Não havia alternativa possível. Estávamos na defensiva. Aqui é a minha esperança de sobreviver e curar as feridas. Salvoconduto número 184, o ministro de Governo e Justiça concede ao senhor William Martani Sartre o presente salvoconduto para que pueda ausentar-se do território nacional e dirigir-se a qualquer país. Na próxima semana ficarão prontos os salvos-condutos para sairmos do país. Segundo os comentários, uma cópia vai para a CIA nos Estados Unidos, outra para a Polícia do Panamá, outra para Pinochet no Chile e outra para nossos países de origem. Agora nos transformaram em comunistas internacionais. Olha só onde eu vim parar. Quando saí de Sara para estudar em Florianópolis, jamais pensei em conhecer o Panamá. Foi uma pessoa fora do seu tempo, né? Você imagina uma moça de Sara que nunca tinha lido um documento de esquerda, que nunca tinha lido o Capital do Marx, não sabia? E praticamente agia como se fosse uma marxista, né? Ela agia assim.
mas nunca tinha lido nada disso. Ela foi ler depois. E em Sara ninguém sabia o que era isso. Panamá é um calor sufocante. Chove todos os dias às 5 horas da tarde. Os encontros e compromissos são marcados para antes ou depois da chuva. De acordo com os relatos de Derlei, a decisão de ir para Cuba foi muito influenciada pelas conversas que tinha com o seu companheiro Marco Antônio. Como precisava cuidar da sua saúde, Cuba parecia a melhor opção. Existiam 2 ofertas para onde eu podia ir. Uma para a Alemanha Oriental e outra para Cuba. Preferi ir para Cuba. No dia 20 de novembro de 1973, ela embarcou num voo rumo a Havana. Começava aí uma nova etapa da sua vida. Depois de um mês no campo de refugiados e quase um mês no Panamá, estou indo para Cuba. Combinei com o padre da Cáritas para ele receber as cartas de minha família. De Cuba, escreverei para ele, que colocará as cartas para o Brasil. Vou para Cuba juntar meus pedaços e, quem sabe, um dia voltar ao Brasil. Derlei chegou aqui em Cuba no dia 20 de novembro de 1973 e, quando do seu retorno ao Brasil, desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo no dia 10 de novembro de 1979. Foram 6 anos em Cuba. E aqui ela juntou seus pedaços. E, em meio à solidariedade do povo cubano, Derlei começou uma nova vida com liberdade e dignidade. E aqui em Cuba, seus amigos e amigas chamam Derlei de Catarina. Um companheiro de AP disse que em Cuba posso morrer tranquila, mas não vou morrer nem ficar louca. Em Cuba vou sobreviver. Quando os exilados provenientes do Panamá chegaram aqui em Cuba, eles foram transferidos para um hotel na praia de El Salado. Depois, foram levados para outro hotel na praia do Arroio Vermelho e, por fim, para o Hotel Presidente, localizado aqui em Havana, no bairro Vedado, onde ficaram hospedados, ou melhor, morando por 1 ano e meio. E nós pudemos presenciar nesse hotel a chegada do Zé Paulo, né? Ou seja, ele chega e nós vimos o encontro dele com a Catarina ansiosa, né? E o menino, ele praticamente não conhecia a mãe, Foi montada uma verdadeira operação para tirar o Zé Paulo do Brasil, ainda era a ditadura, para levar os cubanos, que os cubanos fizeram para poder levar o Zé Paulo para Cuba. No dia 18 de abril de 1972, quando Derlei deixou seu filho no hospital em Londrina com Joana, até ele ser entregue para sua avó, Dona Maria Rizieri, em Sara, José Paulo foi acolhido e protegido por várias pessoas. Passou por Curitiba, Itajaí e Florianópolis. E sob os cuidados de sua avó, morou em Sara de dezembro de 72
a junho de 1974. Em junho de 1974, foi organizada uma nova viagem para trazer José Paulo até aqui em Havana, desta vez via Buenos Aires. E viajaram para a capital argentina Darcy e José Paulo. Darcy havia chegado em Santiago, no Chile, no dia do golpe militar que transformou a cidade num caos. Agora, chegava em Buenos Aires no dia da morte de Juan Domingos Perón, 1º de julho de 1974. Buenos Aires ficou paralisada e os peronistas tomaram conta das ruas. E após novos contatos, Darcy teve que reorientar seus planos e, junto com José Paulo, embarcou num voo rumo a Lima, no Peru. O Peru, naquele momento, era governado por um general nacionalista e reformista social, Juan Velasco Alvarado, que tinha uma certa proximidade com Fidel Castro e com Marto Rijo, do Panamá. Isto facilitou o encontro entre a comissionária enviada pelo governo cubano e Darcy. E após muita desconfiança, Darcy entregou o menino para a comissionária cubana, que o trouxe até aqui em Havana para finalmente reencontrar sua mãe. Era julho de 1974. Uma longa espera de 2 anos. A gente morou 1 ano em Havana, num hotel, que a mãe falava que era o hotel do Al Capone, depois que o governo assumiu lá. Então a gente ficou 1 ano no hotel em Havana e depois a gente foi para Santiago, né? Olha, eu acho as lembranças todas de Cuba na época, quando eu estava lá com a mãe, são todas boas. Eu digo, não faltava nada. Tinha saúde, tinha educação, tinha alimentação, não tinha nada de sobra, mas nada faltava. E ela tinha essa gratidão pelas pessoas que estavam lá, que receberam a gente sempre muito de braços abertos. Assim. A gente não tem nada a reclamar. Pelo menos eu não tenho, e a mãe também sempre falou muito bem. Ela nunca reclamava de ninguém, nunca, né? Mesmo com as coisas de Cuba, do Fidel estar há muito tempo, depois do Raul, a mãe sempre falou muito bem. Este aniversario de los comités de defensa de la revolución se ha dedicado al recuerdo del presidente Allende y a la solidaridad con el pueblo de Chile. Em uma atitude impressionante de solidariedade, o governo cubano, ou melhor, Fidel Castro, em uma decisão tomada aqui na Praça da Revolução, orientou que fosse doado para cada asilado um apartamento nos novos conjuntos habitacionais que estavam sendo construídos em todo o país. Mãe e filho seguiram para Santiago de Cuba, uma escolha que daria um novo sentido em suas vidas. E após cuidados médicos e psicoterapêuticos da eficiente medicina cubana, e morando com seu filho em seu apartamento em Santiago, finalmente, Catarina começa a ressignificar seu passado e curar suas feridas. Eu não sei como a Catarina foi para Santiago, mas eu sei sim, e posso afirmar com toda segurança, que a decisão dela de ir para Santiago, a maneira que tenha sido, foi uma das decisões mais certas que ela tomou na vida. Por quê? Porque ela chega em Santiago e recebe o apartamento dela. Então ela tinha o lar dela, a casa dela. Pela primeira vez, se você pegar a história, você vai ver que era o primeiro lugar que diz, isso é meu, essa é minha casa. E eu estou aqui com meu filho, o José Paulo, o Zequinha, eu chamava de Zequinha. Ele era
pequenininho, um menino vigoroso, forte e irrequieto. Eu lembro uma vez, para dizer como é que é, eu fui no apartamento da Catarina, lá tinha um roupeiro lá, um armário, não é? Ele subia lá em cima, ó tio, veja o que eu falei. Ele subia em cima da lá e pum, se atirava na cama, mas fez isso 30 vezes. Era um menino maravilhoso. José Paulo viveu sua infância aqui em Cuba dos 2 até aos 7 anos de idade. E no distrito José Martí, estava rodeado de amigos, vizinhos e de suas avós cubanas. Na verdade, Zé Paulo teve uma infância muito feliz aqui em Cuba. E eu tive muito essa infância, de brincar na rua, de jogar beisebol, de lutar boxe, né, que são esportes lá de Cuba, de jogar futebol um pouco. Ele frequentava a escola dele e ele era muito livre, hein? Ele aparecia em casa, saía sozinho, andava pelo bairro, todo mundo conhecia o Zequinha no bairro, né? Lá no distrito José Martí, né? Tinha amigos, tinha... o pessoal do bairro tinha o Zequinha como nosso filho. Então, todo mundo cuidava lá, era a solidariedade entre os cubanos, as famílias cubanas, e a Catarina, muito querida. Lembro de eu ir para a rua e o Fidel passar e todo mundo ir para a rua e pegar a bandeirinha de Cuba e ficar gritando o nome dele. Algumas coisas que eu lembro, né? Nessa época de Cuba, a gente sempre cantava muita música, né? Então tinha as músicas cubanas do Camilo, que eu cantava, os desenhos, das bandeirinhas. Então, essa parte eu lembro de músicas até hoje, né? Então, se cantar em espanhol, essas músicas de Cuba, uma ou outra eu ainda lembro. Una flor para Camilo. Una flor para Camilo. Agua vamos echar los de Cuba, se lo debe recordar. Su avión se estrelló en el aire, cayó en pedazos al mar, por eso no tiene tumba el héroe de Yaguajay. O exílio é insuportável. Nas noites de desespero, lembrava das manhãs alegres na Içara, da subida do morro da igreja à tarde, dos finais de semana em São Roque, das férias no Sangão, na casa da tia Irene. O trem, mãe, eu quero ver o trem, dizia o Zé, e a dor apertava. Só a educação, recebida na infância, tornou possível manter a sanidade. O exílio foi... Quando a gente está no exílio, né? A gente sente muita falta da família. Então, é uma ausência de família, de você estar em uma terra que não é a sua nação, não é o seu país. E aquela vontade de querer voltar. Né? Eu, como criança, sempre queria voltar. E a gente não sabia como, então era uma incerteza muito grande de quando que a gente vai poder voltar, quando que a gente vai poder ver minha avó de novo. Eu só falava da minha avó. Por outro lado, pensando hoje, né, é de um lugar que recebeu, né, a gente de braços abertos e proporcionou uma vida que, se ficasse no Brasil, talvez nem eu nem a mãe estaríamos aqui, né? Em Santiago de Cuba, Catarina retomou seus estudos e concluiu História na Universidade do Oriente.
Ela tinha um ciclo de amizade que envolvia os vizinhos do distrito José Martí e os asilados, com quem compartilhava convivência no ICAP, no Instituto Cubano de la Amistad con los Pueblos. No ICAP, Derlei era uma liderança comunitária de destaque. Quando chegou em Cuba, Derlei foi acolhida pelo ICAP. Em Santiago, no ICAP, ela acolhia os novos exilados que chegavam na cidade. E tinha esse ciclo de amizade, às vezes se reunia na casa de um, na casa de outro, para conversar, para se encontrar, para falar de política. Ela trabalha e estuda e desenvolve, mas de uma maneira muito especial. Então, ela logo aparece como uma liderança entre os asilados, em virtude da capacidade dela, né? E ela vai se recobrando. Então, aí ela vai se ressurgindo. Aí já é a Catarina política, lambendo suas feridas, com o filhinho do lado, o Zequinha, né? Em Santiago, no distrito José Martí, Derlei fez grandes amigos que manteve até o final de sua vida, como o casal de asilados, Renato, brasileiro, e Gisela, chilena, que não eram apenas seus vizinhos, mas mantinham laços de profunda amizade e solidariedade. E aí, inclusive, pensa já em formar a sua família, viver plenitude da idade dela, coisa que ela não tinha feito há quantos anos no Brasil, sendo perseguida, isso e aquilo, e as torturas e tudo. Então, era jovem, bonita, uma moça bonita, cheia de vitalidade, muito simpática. Imagina o que ela tem de pretendentes em Cuba. É impressionante, faziam festa. Vinha gente lá, o exilado brasileiro de Havana, para ver a Catarina. E eu funcionava ali, fiquei muito amigo, eu e a Gisela ficamos muito amigos. E funcionava mais ou menos como um tiozão dela, né? Então, toda vez que ela arrumava lá, que ela começava um namoro, alguma coisa, ela me chamava e apresentava. Às vezes ela oferecia um jantar lá para o pretendente, sei lá, e aí eu ia lá como dizendo, olha, vê lá, hein, eu estou aqui, hein, a Catarina aqui está sendo cuidada. Após ter retornado ao Brasil, Derlei regressou algumas vezes para Cuba e visitava seus amigos e amigas em Santiago e sempre retribuía sua acolhida recebida durante o exílio. E fazia as coisas pelas pessoas, na verdade. Ela sempre foi muito de ajudar, de querer e também de agradecer por tudo que as pessoas ajudaram ela. Então, ela nunca esqueceu de Cuba. Ela sempre voltou, sempre ajudava daqui, né, com toda a situação depois que ficou com a saída da União Soviética, né, as pessoas faltando dificuldade, ela sempre levava. Catarina e José Paulo viveram os melhores anos de Cuba, a prosperidade dos anos 70, que tinha a ver com a estreita relação comercial e diplomática que Cuba tinha com a União Soviética em plena Guerra Fria. Cuba vivia a euforia dos resultados positivos da sua revolução, crescimento econômico, prosperidade social e solidariedade internacional. Chegou o dia de encaminhar ao Congresso o projeto de lei de anistia aos que hajam cometido crimes políticos ou conexos. Seus efeitos abrangem a reintegração, sem restrições, na militância política de todos os dela afastados por delitos políticos. Então a anistia possibilitou aqueles exilados, aquelas pessoas que tinham sido expulsas do país voltarem, mas perdoou os militares de todos os crimes cometidos, dos porões, da violência contra os direitos humanos, das perseguições, né? Ou seja, a pessoa sabe quem a violentou, mas não pode
julgá-la, a pessoa não pode julgá-la porque foi anistiada, foi perdoada pelo crime que cometeu. Por fim, a anistia foi assinada em Brasília. Então, era hora de arrumar as malas e voltar para casa. No dia 12 de novembro de 1979, Derlei retorna a Içara com seu filho após o exílio em Cuba. Ela decidiu reconstruir a sua vida e ressignificar o seu passado, pois o passado fazia parte da sua identidade. O que importava agora era o significado que ela daria a ele. A partir de 1982, ela se engaja junto aos seus companheiros e companheiras na criação do Comitê Catarinense Pró Memória dos Mortos e Desaparecidos Políticos. A Comissão da Verdade no Brasil foi criada em 2011 e implementada a partir de 2012, né? Acho que 30 anos depois de uma ditadura. Enquanto que outros países que experimentaram ditaduras tiveram comissões da verdade logo em seguida, como o Chile, como a Argentina, que colocou generais na cadeia, nós fomos tardiamente. Da Comissão da Verdade aqui em Santa Catarina, era ela que organizava todas as audiências. Ela era que marcava, trazia, ia atrás dos testemunhos, ela que ouvia, organizava as perguntas, né? Para a gente instituir a Comissão da Verdade da OAB, era ela que marcava a reunião com o presidente da OAB, que procurou os advogados para fazerem parte da comissão. Tudo à frente era ela. Nós nos reuníamos dentro da Assembleia. Ela nos assessorava, tinha liberdade de tocar os movimentos dela. Na época estavam organizando a Comissão da Verdade, tinha a questão dos mortos e desaparecidos, que eles tinham um trabalho grande fazendo também, e às vezes ela pedia ajuda para o gabinete para facilitar alguma coisa para os movimentos também. Bom, nós esperamos duas coisas da Comissão da Verdade. Primeiro, dar visibilidade ao assunto, que se discuta em nível nacional. Segundo, que tenha um efeito pedagógico, um efeito educativo, para que não volte a acontecer. Porque quando a gente não fala porque quer se vingar, nada disso. A gente quer que nunca mais aconteça. Sua alma tinha a leveza da solidariedade, do amor ao próximo e da compaixão. Seu corpo carregava as marcas da tortura. São opostos que se encontram na vida dessa mulher que, desde adolescente, nunca admitiu as injustiças e as desigualdades sociais. Ela que começou em Içara, professora, mas muito cedo se envolveu com a questão da luta do seu tempo, que era a luta contra a ditadura militar. Foi presa em São Paulo, em uma prisão, aliás, por engano. E dali, na Operação Bandeirantes, ela é vítima de uma tortura que muda a sua vida, de tão
forte que foi. Passa depois a rondar pelo país, por diversos lugares, até que encontra destino no exílio. Passa um período no Chile, no Panamá e em Cuba. E dentro do exílio era aquela serenidade que na luta a Derlei carregava. Ela conseguiu ser feliz, mesmo na dureza do exílio. E depois, na volta, foi uma grande lutadora da Comissão Nacional da Verdade, dos direitos dos desaparecidos políticos e assim lutou até o fim. Nunca deixou de lutar. Por isso, Derlei, és uma vencedora. Derlei partiu de Sara, de corpo e alma, em 1966. Regressou em 1979 e novamente partiu. Fez novas caminhadas e, por fim, seu corpo regressou em 2017. Um pouco da Derlei está em muitos de nós. Quem luta pela demarcação de terras indígenas, quem abomina a violência contra as mulheres, quem defende as causas ambientais, quem reconhece os direitos dos quilombolas, quem acolhe a diversidade de gênero, quem faz enfrentamento ao racismo, quem defende a democracia e combate o saudosismo autoritário e, sobretudo, quem luta pela emancipação da classe trabalhadora. Temos um pouco de Derlei no nosso corpo e na nossa alma. Derlei se construiu na luta, ressignificou seu passado sem jamais esquecê-lo. Era uma mulher livre, condenada a ser livre. Mas eu acho que eu devo essa obrigação para a mãe. De falar a respeito dela. Então, o que ela mais queria era contribuir com as pessoas, né? Com o país, abdicar da vida dela para lutar por um país mais justo, mais democrático. Não era para ela. Então, eu acho que eu devo isso à minha mãe, né? Então, falar dela, manter a história dela viva, a memória dela viva, é o que ela sempre foi muito de manter a memória, não dela, mas das coisas que aconteceram, né, para todo mundo saber o que aconteceu e não repetir os mesmos erros. Então, eu acho que eu devo isso a ela. Então eu falo, não é que me incomoda, eu acho que eu fico feliz de poder falar. Eu não falo muito, mas quando eu sou perguntado não me incomoda de jeito nenhum. Eu acho que eu fico feliz dessa memória dela estar viva e poder contribuir para que continue. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 10 de dezembro de 1948. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Todo ser humano tem o direito de deixar em qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. E ela sempre se doou pelos outros, né? Ela sofreu as consequências dela, de tortura, de morar longe do filho, por uma causa maior. Não só ela, como muitos, obviamente, né? Mas eu acho que ela é uma grande heroína para mim.